Quando pensamos na China, a primeira imagem que vem à mente são suas cidades futuristas, muralhas milenares e templos ancestrais. Mas e se eu te dissesse que há um lado da China que poucos conhecem? Um lado repleto de mistérios, fenômenos inexplicáveis e lugares que desafiam a lógica. Uma cidade fantasma gigantesca, construída para 1 milhão de pessoas, mas que permanece vazia. Um deserto implacável que engole vilarejos inteiros. Pirâmides secretas, enterradas e ocultas pelo próprio governo. Um rio que muda de cor misteriosamente. E um dos buracos azuis mais profundos do planeta, onde a ciência ainda luta para compreender o que existe no fundo. Esses são apenas alguns dos enigmas que fazem da China um país tão fascinante quanto indecifrável. Prepare-se para conhecer o outro lado da China, um lado que desafia o entendimento, estimula a curiosidade e faz qualquer um questionar o que realmente sabemos sobre esse país milenar. A cidade fantasma de Ordos. Imagine uma cidade gigantesca, com avenidas largas, prédios modernos e infraestrutura de ponta, mas completamente vazia. Esse é o cenário surreal de Ordos, uma cidade construída no coração da Mongólia interior para abrigar 1 milhão de pessoas, mas que nunca foi realmente ocupada. Projetada como um polo econômico, Ordos acabou se tornando um símbolo do crescimento acelerado e das apostas arriscadas da China. Hoje, o que se vê são ruas sem carros, arranha-céus sem moradores e uma sensação inquietante de um futuro que nunca chegou. Caminhar por lá é como entrar em um cenário de filme pós-apocalíptico. Mas como uma cidade inteira pode estar abandonada? O problema está no alto custo de vida e na falta de empregos, que afastaram os moradores que deveriam ocupar o local. Mesmo com alguns esforços do governo para atrair investidores e revitalizar a cidade, Ordos continua sendo um dos maiores elefantes brancos da China. Curiosamente, ela não está sozinha. A China tem várias cidades fantasma espalhadas pelo país, cada uma com sua própria história de promessas não cumpridas. Mas enquanto Ordos luta para se tornar habitada, outro fenômeno natural ameaça apagar cidades inteiras do mapa. O deserto que está engolindo vilarejos. Imagine acordar um dia e perceber que sua cidade está desaparecendo, soterrada por montanhas de areia. Esse é o destino de várias aldeias no oeste da China, onde o deserto de Taklamakan avança lentamente, cobrindo casas, ruas e plantações. Considerado um dos desertos mais extremos do planeta, ele é conhecido por seu clima implacável e pela sua capacidade de transformar regiões férteis em paisagens áridas. Muitas comunidades já foram forçadas a abandonar suas casas, deixando para trás não apenas construções, mas também suas histórias e tradições. O governo chinês tem investido em barreiras naturais para conter esse avanço, plantando milhões de árvores em uma tentativa de segurar a areia. Mas será suficiente? O deserto segue seu curso, e algumas aldeias já se tornaram apenas nomes no passado. O curioso é que essa luta contra a natureza não é nova. Desde a antiguidade, civilizações inteiras foram varridas pela força dos desertos. E falando em vestígios do passado, há algo ainda mais intrigante escondido no território chinês. Um mistério arqueológico que desafia estudiosos há décadas. As pirâmides secretas da China. Quando pensamos em pirâmides, o Egito logo vem à mente. Mas o que pouca gente sabe é que a China tem centenas de pirâmides antigas espalhadas pelo país, e muitas delas são envoltas em segredos. A mais famosa, conhecida como Pirâmide Branca, teria sido avistada por pilotos ocidentais durante a Segunda Guerra Mundial. Mas desde então, o governo chinês mantém essas estruturas sob um manto de mistério. Algumas são cobertas por vegetação propositalmente, dificultando estudos arqueológicos e deixando no ar a dúvida. O que exatamente os chineses estão tentando esconder? Muitos pesquisadores acreditam que essas pirâmides são tumbas de imperadores da antiga dinastia Qin e Han, mas há teorias ainda mais intrigantes. Alguns sugerem que essas estruturas podem ser ainda mais antigas do que as pirâmides egípcias e esconder artefatos que poderiam reescrever a história da civilização asiática. Mas por que a China dificulta o acesso? Seria uma questão de preservação ou há algo mais profundo a ser revelado? Enquanto essas perguntas seguem sem resposta, um outro fenômeno estranho continua surpreendendo cientistas e moradores locais. Um rio que de tempos em tempos simplesmente muda de cor. O rio que muda de cor. Imagine acordar e descobrir que o rio que corta sua cidade, normalmente azul ou esverdeado, de repente se tornou vermelho como sangue.
Parece coisa de filme, mas isso acontece periodicamente na província de Zhejiang, onde o chamado Rio Vermelho da China desafia explicações definitivas. A transformação costuma ocorrer da noite para o dia, pegando os moradores de surpresa e levantando uma enxurrada de teorias. Algumas pessoas acreditam que o fenômeno é causado por algas microscópicas, enquanto outros apontam a poluição industrial como a grande culpada. Mas o que mais intriga é que, em muitos casos, nenhum contaminante é encontrado na água. O governo chinês e cientistas já fizeram diversas análises, mas a explicação real continua indefinida. Para alguns especialistas, a mudança pode estar ligada a variações na composição do solo da região, liberando sedimentos avermelhados quando ocorrem alterações climáticas drásticas. Outros acham que há algo mais acontecendo, um fenômeno ainda desconhecido que desafia nossa compreensão sobre os rios e ecossistemas. Mas se esse mistério já parece digno de ficção científica, espere até conhecer o próximo enigma submerso, um dos locais mais profundos e assustadores do planeta. O enorme buraco azul escondido no oceano. No meio do Mar do Sul da China, existe um portal para as profundezas do desconhecido. O Dragon Hole, um dos buracos azuis mais profundos do mundo. Com mais de 300 metros de profundidade, essa gigantesca cratera submersa desafia a ciência, abrigando uma biodiversidade única e segredos ainda não completamente desvendados. A escuridão de suas águas é tão intensa que mergulhadores relatam a sensação de estarem entrando em um vazio sem fim, um verdadeiro abismo subaquático onde a luz desaparece e a imaginação ganha asas. O mais intrigante é que ninguém sabe ao certo o que existe no fundo desse buraco azul. Estudos revelaram formas de vida adaptadas a condições extremas, além de estruturas geológicas que sugerem que o local já esteve acima do nível do mar há milhares de anos. Algumas lendas locais dizem que o buraco é um portal para outro mundo, ou um esconderijo de criaturas desconhecidas. Mas se há algo que a China nos ensina, é que seus mistérios nunca terminam. Eles apenas nos convidam a olhar além do óbvio e questionar tudo o que achamos que já sabemos. Agora que você descobriu o outro lado da China, a pergunta que fica é: qual desses mistérios mais te intrigou? A cidade fantasma de Ordos, o deserto que engole vilarejos, as pirâmides escondidas, o rio que muda de cor ou o Dragon Hole, esse abismo submerso que parece um portal para o desconhecido. Cada um desses lugares prova que a China é muito mais do que arranha-céus e muralhas. Ela é um país repleto de segredos esperando para serem revelados. E se esses mistérios te deixaram com aquela sensação de quero saber mais, deixe seu comentário aqui abaixo. Qual desses enigmas você acha que deveria ser mais estudado? Ou será que alguns segredos estão destinados a permanecer ocultos? Ah, e não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like para continuar explorando os lugares mais enigmáticos do mundo. Porque o que você viu aqui hoje é só o começo.